Aqui é um treinamento para líderes, certo? Então hoje nós vamos falar sobre o auxiliar do líder de life como um discipulador. Eu gosto muito disso porque eu fui muitas vezes esse auxiliar do life, né? Eu fui em muitos lives e até então, irmãos, quando eu chego num life onde tem um líder que eu vou congregar, eu me coloco à disposição de ser um auxiliar para aquele líder. Não é porque assim, vamos supor, eu vou para um life onde eu tenho um discípulo, o discípulo está lá, ele é líder daquele life, e aí eu por algum motivo vou congregar naquele life. E em nenhum momento, irmãos, chego lá assim, como eu sou o seu discipulador, então fica quietinho, porque agora quem manda sou eu. Não, pelo contrário. Irmãos, eu estou aqui para te servir, eu sou o seu auxiliar aqui, tá bom? Mesmo no contexto do discipulado com o discípulo, mas cara, eu estou aqui para servir. Aqui eu entendo a esfera de atuação que você tem dentro desse life e eu quero cooperar com isso. Então eu quero ser um auxiliar dentro do seu life. E isso é uma das coisas, você quer se tornar um bom líder de life, você tem que aprender a ser um bom auxiliar de life. De como ser esse apoio para um líder. Cara, é muito bom para um líder, é muito assim, cara, coloca para cima um líder quando você tem um bom auxiliar, sabe? Uma pessoa que você pode contar. O pastor tem uma brincadeira, há muitos anos que ele fala isso, que é o seguinte, cara, eu preciso que vocês entendam, principalmente com os líderes de life, é o seguinte, eu vou levantar a bola e vou embora. Eu sei que você vai vir atrás e vai cortar, irmão. Então é muito bom para um discipulador, para um líder de um life, quando ele tem essas pessoas, sabe? Eu vou levantar a bola que eu sei que ele vai vir. Ou seja, cara, preciso de alguém para o MI, preciso de alguém compartilhar a palavra hoje, preciso que alguém ligue para alguém, preciso que alguém faça alguma... Cara, eu estou aqui para auxiliar, eu vou te ajudar. Então isso já é um grande treinamento para você ser um bom líder de life. Amém? Existem 3 tipos de auxiliadores. O discipulador em treinamento, o discipulador, o líder de life em treinamento. Deixa eu colocar 3 contextos aqui para você. Tem pessoas, irmãos, ninguém é chamado assim, ninguém na ideia de obrigação é chamado a ser um líder de life. Eu não vou falar assim, você tem que ser um líder de life, porque senão você vai para o inferno. Não tem isso, irmão. Não está nem na Bíblia, mas irmãos, Jesus falou para nós fazermos discípulos. Então, discipuladores nós temos que ser. Nós temos que discipular as pessoas. Então, o discipulador dentro de um life tem essas 3 pessoas. O discipulador que está em treinamento, aliás, um discipulador em treinamento, um discipulador e um líder em treinamento. São essas 3 características que nós podemos encontrar no life. É aquele que nós podemos confiar de fato, que eu converso, olha, os próximos líderes a multiplicar aqui vão ser vocês. Então esses já são os líderes de life em treinamento. Só que dentro do life você identifica aquelas pessoas que estão servindo, que querem cooperar, e você já coloca essas pessoas como esses discipuladores dentro do life. Tipo assim, olha, eu não consigo, por exemplo, eu convivo num life... E eu não consigo discipular as pessoas, irmãos. Não tenho mais tempo, assim, ministerial. É até triste falar sobre isso. Mas eu não tenho. Mas é aí que nós encontramos dentro do life pessoas que podem discipular outras pessoas. Ou seja, irmão, você pode gastar talvez 1 hora da sua semana, assim, para estar junto com alguma pessoa. Ou então, pelo menos, para você ligar para a pessoa, se preocupar com ela. Sabe? Então, esse já é o discipulador mais preparado. E aí tem o discipulador em treinamento, que já é essa pessoa a qual o discipulador está ligando para ter esse contato, já colocando isso no seu coração dele. Fala assim, tá vendo o que eu estou fazendo? Cara, me ajude a fazer isso com outra pessoa. Porque isso vai ficar assim, sem nenhum fardo, sem nenhum peso, para nós, irmãos, para cuidarmos uns dos outros, certo? E qual é o seu papel como auxiliar de um líder de life? Ajudar no pastoreio eficiente daquelas ovelhas, certo? Ajudar no papel como auxiliar, ajudar o seu líder a cuidar das ovelhas.
que eu falei. Não somente dos seus discípulos, um a um, porém todos, pois agora os membros são seus discípulos também. Você mesmo não sendo um líder de life, irmão, você pode ter um coração como o de um líder. Eu sou um auxiliar e quer dizer que eu sou menor do que eu... Não, eu vou servir ao Senhor com muito amor. E é aí que eu vou fazer mesmo, porque talvez até saia de uma responsabilidade, porque, irmãos, o pastor fala isso, os líderes de life são uns heróis, irmão. Porque não é fácil, irmão. Os líderes de life são os guerreiros. Então tem o fato de um jugo, mas você não vai pensar que é pesado, porque o Senhor nos ajuda a carregar isso. Tem um peso sobre a liderança. Então, como auxiliar de life, muitas vezes não tem essa responsabilidade tão grande, sabe? Então ele pode cooperar e pensar assim, cara, não é porque eu não sou um líder de fato que eu não posso ajudar. Tem um negócio engraçado aqui na casa do Pai, que é o seguinte, irmãos, eu não sou ordenado a pastor, mas as pessoas me chamam de pastor. Muitas pessoas me chamam de pastor. E eu falo assim, amém, eu recebo. E não é porque eu não sou ordenado como pastor, mas, irmão, eu já tenho um coração de pastor. Sabe, é o que é mais gostoso de entender. Então você como... Eu já fico assim, ó, eu não sou pastor, mas, meu coração já é de pastor. Talvez, eu creio que sim, eu vou ser ordenado a pastor aqui, mas meu coração já é. Então você como auxiliar do life, você já tem que ter um coração como um líder de um life. E aí que é o seguinte, primeiro você é, depois você se torna, né? De fato, então primeiro você exerce aquela função. Então, eu tenho que correr, irmão, porque quando o pastor Gilson chega aqui, aí eu já tenho que, ele vai chegar já, aí eu já fico olhando para ele assim, rapaz, tem que acabar logo, porque é meia hora minha e meia hora dele, então eu tenho que cumprir meus 30 minutos. Então, 7 segredos de um discipulador que ninguém quer. Entende uma coisa? Ninguém quer um tipo de discipulador como esse. Irmãos, e nós já cometemos esses erros. E eu quero que vocês aprendam e realmente assim, ó, o burro sábio e inteligente, né? O burro erra e nunca aprende. O inteligente, ele erra e aprende. Agora o sábio, irmãos, ele olha o erro do outro e não erra. Então deixa eu te falar uma coisa. Aprenda com os meus erros, com os nossos erros, que já estamos nessa caminhada como liderança aqui, porque nós cometemos alguns desses erros, e eu quero que você não cometam esses erros. Então são 7 que foram separados aqui. Primeiro aqui, ó, não faça questão de ser pontual. Isso não é um discipulado bíblico. Então deixa eu te falar uma coisa, isso é um erro, irmão, é um grande erro. Deixa eu te falar assim, ó, não faça questão de ser pontual. Deixa eu te falar uma coisa, seja pontual, irmãos. E dentro dessa história é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, dentro de um contexto de discipulado, isso é o que nós estamos estudando sobre isso. Não, eu vou atrasar, porque eu quero ver se o meu discípulo ele está no coração no lugar, ver se ele não se estressa, sabe? Vou ver só como está, eu vou provar ele agora. Então eu vou atrasar mesmo, de propósito, para ele ver se eu chegar lá, se ele vai estar com a cara feia. Irmão, não faça isso, seja você um líder pontual ou um auxiliar, porque eu estou falando no auxiliar dos que vão se tornar líderes de life. Então você que está discipulando, ou você que já é um líder, cara, seja pontual. Não coloque isso, nós não precisamos provar as pessoas com isso, irmão. É tipo assim... É um ponto da lição que eu acho que assim, talvez o nosso coração está muito longe de pensar em fazer isso, né? Se o seu coração está aí, está muito errado, mas eu creio que não, irmão. Porque nós não vamos querer provar os irmãos com relação, eu vou atrasar de propósito para ver o coração do meu irmão, fazer coisas desse tipo para provar o coração. Então esse é um erro número 1 que você não pode cometer. Esse aqui é legal. Ponto 2, quando o seu discípulo errar, você deve ser duro com ele. Não, você não deve ser duro com ele. Eu vou até ler um versículo aqui que fala assim, ó. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender,
e sim deve ser brando para com todos, apto a instruir e paciente. Quando o seu discípulo errar, irmão, você não pode ser duro com ele, porque tem discipuladores que tratam assim, eu vou ser duro para ver se ele aprende. Irmão, não é assim. Não precisa disso. Você é o Espírito Santo para convencer a pessoa. Nós não somos o Espírito Santo, nós estamos ali para instruir. E, irmãos, até falei aqui, acho que semana passada eu estava na Central, semana retrasada. É assim, ó, eu não gosto de falar assim, você não faça isso. Eu gosto de falar assim, irmãos, se eu fosse você, eu não faria isso. Para que eu não possa ser aquele líder autoritário que, não, Adailton que manda eu fazer. Não, irmãos, eu não mando não, com todo o meu coração. E aí vem uma pessoa, principalmente confessar um pecado, uma situação que ela está difícil, e eu vou corrigir a pessoa duramente? Não, irmão. Eu já aprendi muito isso. Claro, eu corrijo sim, com muito amor. Igual eu corrijo a minha esposa, igual eu corrijo as minhas filhas. Como eu sou um pai, como eu sou um discipulador da minha esposa, com muito amor, com muito entendimento com a palavra, mas também com muito elogio sobre aquilo. Tipo assim, ó, olha, eu sei que você não é essa pessoa, sabe? Não é a essência de Deus que habita, mas você errou nisso, eu acho que você precisa corrigir. Então, se você realmente... Eu estava esses dias na Central com uma situação que acabou o culto, entre dois irmãos, só no momento lá, uma situação. Aí acabou o culto, eu olhei para a irmã e falei assim, olha, se eu fosse você, eu ia lá naquela irmã e pedia perdão para ela. Porque eu acho que você foi muito dura como respondeu ela. Aí a irmã falou assim, foi mesmo, e você não é essa pessoa, eu não te conheço assim. Foi mesmo? Foi, irmã, pois se eu fosse você, eu ia lá. Pois eu vou na hora fazer isso. Sabe, eu não precisei ser duro, então nós não precisamos ser duros. Tira isso ninguém quer aprender igual um cavalo para ficar apanhando para ver se aprende não, irmãos. Nós temos que amar as pessoas, ser brando, certo? Então, se eu ver uns discipuladores aí muito duros, eu vou falar assim, não, irmão, assim não, com mais amor, calma aí. Ponto 3, não peça ao seu discípulo qualquer conselho. É um outro erro, irmão. Aí as pessoas pensam, não vou pedir para ele não ver que eu sou frágil, talvez, nessa área, né? Eu estou cansado de estar com casais que falam assim, cara, você passou por isso, poxa, então eu quero muito aprender como você resolveu essa situação no seu casamento. Porque eu quero não passar, mas se o dia eu passar, eu quero saber como você resolveu. Então eu não tenho um coração para falar assim, não, eu não posso demonstrar minhas fragilidades, eu não posso demonstrar o meu pecado. O meu pecado eu jamais confessaria ao meu discípulo. Mas no meio de um discipulado, tem um casal que é lá da Central também, irmão, que eu gosto de sentar com eles e falar assim, cara, me ensina, porque vocês são muito bons nisso. E eles são discípulos dos discípulos que caminham comigo. Eu falei, cara, mas vocês são muito bons nisso, me ensina, como é que vocês fazem isso? Na questão dos lives, eu preciso aprender mais com vocês. Irmãos, não é feio, não é vergonhoso, sabe? Então, não é feio pedir um conselho para o seu discípulo. Não tem problema, irmãos, nós queremos aprender uns com os outros. Eu aprendi, irmãos, é o seguinte, do que eu não domino, eu vou procurar quem domina. Eu gosto de falar principalmente com os maridos, eu não tive uma referência de pai, nem de marido, assim, com o meu pai, né? Eu amo o meu pai, cara, ele é demais, assim, mas eu não olho para ele e falo, eu quero ser um pai igual a você, ser um marido igual a você. Não falo, irmãos, não tenho. Eu precisei encontrar pessoas na igreja, assim, sabe, no meu ambiente, no meu espaço, assim, cara, eu quero ser um pai igual a esse. Tem um cara no Life que é o Alverne. Eu olho para ele, eu falo muito isso para ele. Falei, cara, quando eu cheguei na igreja, que eu era um solteiro, eu olhava para o seu casamento e falava assim, cara, eu quero ser um marido igual a você. E aí, cresci e hoje ele olha para mim e fala assim, cara, eu quero ser um marido igual a você. Eu falei assim, cara, pois eu estava copiando você, sabe? Então não precisa demonstrar
tipo assim, como uma fragilidade isso. Não, irmão. Então eu peço conselho mesmo, eu converso mesmo, eu me inspiro realmente em outros casais, em outros líderes realmente para me tornar melhor nisso. Ponto 4. Elogie muito o cônjuge se ele for mais dedicado, que é um outro erro grande. Eu gosto de corrigir esse erro assim, ó. Quando sabe que tem um casal, que o homem, vou colocar nessa situação. A mulher, eu sendo um líder, a mulher ela é mais para frente no sentido que ela avança mais no ministério, ela está mais envolvida do que o marido. E aí algumas coisas acabam tendo que conversar com ela, porque ela está à frente da situação. Irmãos, eu aprendi uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu prefiro talvez criar um grupo ou a mesma mensagem que eu estou enviando para a mulher, falar assim, olha, eu estou enviando para você e para ela a mesma mensagem. Quem responder primeiro, amém. Ou cria um grupo só os 4 ali, eu, ela, ele e a minha esposa, e aí eu falo através daquele grupo. Porque assim, irmãos, é um cuidado que eu quero ter. Eu não quero sair falando com a mulher dos outros. Mesmo que possa ser uma coisa ministerial, sabe? Mesmo que ela é mais envolvida, eu pego, lá em casa, eu sou mais envolvido. Eu que tomo a frente das coisas. Mas nenhum problema algumas mulheres tomar mais à frente. Mas eu tomo muito cuidado com isso. Eu gosto de, tipo, na hora de falar realmente assim, com os dois. Nem que o marido talvez vai pegar conselho que nós aprendemos que é muito bom, né? Então, mas eu falo com os dois. Então eu não saio elogiando a mulher dos outros, irmão. Esse é um grande erro. Sair elogiando por mais que ela está mais à frente das coisas. Não faça isso, são erros do discipulado. Ponto 5. Ajude o seu discípulo a se tocar por meio de brincadeira. Cara, essa é a clássica, assim, esse cara é pontual demais, cara. Tá aí, ó. Esse cara aqui é o exemplo de pontualidade. Mas todo mundo está vendo que o cara só chega atrasado. Irmão. Então, esse é clássico para nós falarmos, né? Isso não se faz, irmãos, não se faz. Um correto você falar é você chegar com aquela pessoa, você e ela, olhar nos olhos dela e falar a verdade para ela. Eu não corrijo ninguém na frente das outras pessoas. Não é ético, não tem nada de Deus nisso. Dentro de um life, eu sair corrigindo os erros das pessoas. Eu posso observar o erro das pessoas e eu chamo para perto e aí eu corrijo. E até com relação à correção, irmãos, nós vamos falar um pouquinho para frente, que é o seguinte, eu não saio corrigindo, invadindo a privacidade das pessoas, não. Eu deixo as pessoas abrirem as áreas a qual eu posso corrigir. Porque eu estou vendo um problema no casamento da pessoa, eu não sei, seu casamento está ruim, né? Quem diz que está ruim? Cara, eu estou vendo... Não, irmãos, eu deixo a pessoa falando, cara, vamos conversar, tem alguma área da sua vida que você quer se abrir para que a gente possa conversar? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá, então, o ponto 5, nada de brincadeira dentro do live quem chegou atrasado, né? E nada também de, irmãos, nada também de, foi até tocante para mim isso aqui, nada de chamar os outros de careca, de gordo, de baixinho, de muito alto, nada dessas coisas dentro do live, irmãos. Sabe, vamos ter ordem realmente assim. Se você quer chamar alguma coisa, mesmo que você tenha muita intimidade, você chega pessoalmente e fale para ele, entendeu? Tem um cara no meu life que para mim é o mais lindo da igreja. E eu chego para ele e falo, cara, você é lindo demais. Mas eu falo para ele, não fico falando assim nos cantos não, né? Ele tá vendo aqui. Faça perguntas bem íntimas, é o que eu estou falando. Irmão, não faça isso. Cara, o pastor Abe conta uma história aqui nesse livro, é o qual nós estamos estudando, tá? É vendido aqui na lojinha. O pastor Abe fala um negócio nessa história que é o seguinte. Oi? A página, eu não sei agora aqui, pontos. Quanto? 68, obrigado. Tá esperto, hein? É porque eu estou seguindo os slides, aí eu não estou acompanhando pelas páginas. Tem uma história que o pastor Abe conta com relação a... Assim, ó, a história é mais ou menos assim, chegar para um casal que se decepcionou com a ideia do MDA, dos lives, da célula, que é o seguinte, de chegar para as pessoas e buscar essa intimidade. E aí, como está a sua vida sexual, você e sua esposa?
sabe? É muito íntimo, irmão. Então, assim, faça perguntas bem íntimas, que é sempre o contrário, né? Não faça essas perguntas. Eu gosto de sempre, e até o que o pastor Eibe nos aconselha, assim, tem alguma área da sua vida que eu possa te ajudar? Claro que a pessoa, cara, eu estou brigando muito no meu casamento, nós não estamos lidando bem e tal. E aí eu começo a fazer algumas perguntas e espero ela responder. Por exemplo, vocês estão orando juntos? Como está a vida relacionada ao casal de oração? Aí eu vou descobrindo mais nessa parte espiritual, mas muitas vezes essa área íntima acaba abrindo, irmão. Mas eu não estou no sentido de sair perguntando, chega, ei, e aí como estão as suas contas? Pagou tudo? Está devendo alguém? Não, irmão. Eu deixo que a pessoa, e aí, como você está? Tem alguma área que eu possa te ajudar? Cara, estou com um problema financeiro. Amém, vamos sentar e vamos orar, vamos conversar, certo? Então não sai fazendo essas perguntas íntimas, não. Você como um discipulador, como um líder, pergunta no que você pode ajudar e deixa a pessoa falar. Você está vendo que está ruim o casamento, mas não fala, meu irmão. Sabe, pode estar ruim na sua percepção. E muitas vezes a gente fica olhando de fora e vê, mas as pessoas parecem estar dentro e não vê, né? Mas deixa ela falar. Outro erro aqui, raramente elogie. Irmãos, tá, raramente elogie. Não, eu elogio mesmo, eu faço questão de elogiar as pessoas. Como exemplo, como pontualidade, como dedicação. Então eu como um discipulador, eu gosto de elogiar os meus discípulos. Realmente, na área que eles estão, sabe, se destacando, eu gosto de fazer questão de elogiar elas. Certo? Então, esses aqui são 7 erros. Mas tá, vamos falar coisa boa também, né, irmão? Então, qualidades de um pastoreio cuidadoso. Pedro, tu me amas? Pastoreias minhas ovelhas. João 21, 15 ao 17 fala sobre isso. Então, vamos lá. Alguns pontos sobre esse bom pastoreio, esse bom cuidado. Agora eu já vou ter que correr, porque eu tenho 6 minutos. Seja amoroso, irmãos. Você não precisa ser duro no tratar com as pessoas. Seja bondoso no seu falar. Porque muitas vezes a gente fala um pouquinho sobre a correção. Corrija, mas corrija com amor. É como você fala, não é o que você fala. O pastor Eibe fala que para cada correção é bom 5 elogios. Então, assim, eu quero muito ser conhecido, não sei com quem eu estava esses dias, eu quero ser conhecido como um pastor muito amoroso, sabe? Que na hora de corrigir, ele corrige, mas ele é muito amoroso. Eu quero isso para mim, realmente ser conhecido como um homem amoroso. Ser compreensível. Aqui tem uma história que o pastor conta, eu já tinha escutado essa história, na ideia que é o seguinte, tem pessoas como líder de life, que você descansa no sentido, cara, quando aquele auxiliar está dentro de um life, eu sei que ele vai dar atenção para as pessoas, ele vai parar, ele vai escutar, ele vai prestar atenção nas pessoas. Então, você pode ser essa pessoa dentro do seu life. Irmãos, esquece sua panelinha que você já tem contato a semana inteira, que você faz, esquece ele, olha as pessoas que estão precisando realmente desse contato. Eu falo isso, eu nem esquento com o meu life no sentido que eu vou ficar dando atenção ao pessoal que já é fiel a isso. Não é que eu amo eles, mas vem um convidado, irmão, eu vou parar para o meu convidado. Então é ser compreensivo com isso. Ser empático, irmãos. Você realmente entender a situação da pessoa. O pastor Gils contou uma história uma vez, não sei se foi dele, sobre uma irmã que chegou, que pediu para orar pela morte do cachorrinho. É tipo assim, estou com tanto problema na minha vida, eu vou ter que orar pela morte do seu cachorrinho? Mas o cachorro era importante para ela. Se é importante para ela, é importante para nós. Então, você sabe, a pessoa está passando por uma situação, nós precisamos ser empáticos, tem que entrar dentro da situação, se coloca no lugar dela, irmão. Morreu o cachorrinho, poxa, morreu seu cachorrinho, nós vamos orar por isso, para que Deus possa dar o conforto, ou até para ressuscitar, né, irmão? Se você tiver fé, ora, né? Seja sincero, irmãos. Eu aprendi sobre a questão da sinceridade, principalmente para conversar com as pessoas, que é realmente olhar nos olhos das pessoas, sabe? Olhar nos olhos, dar atenção à pessoa no que ela está falando, principalmente quando ela tem um problema, que ela está te chamando com uma dificuldade. Nós temos que parar e olhar bem para as pessoas e deixar a pessoa falar. Eu aprendi demais isso, irmãos. Eu ganho mais da pessoa deixando ela falar
deixando ela falar o que ela quer falar do que falando o que eu gosto de falar. Porque eu gosto de falar de corrida, sabe, dessas coisas. Mas nem todo mundo gosta de falar disso. Aí eu quero falar o que a pessoa gosta de falar. Aí eu deixo ela falar. Aí, irmãos, eu acabo ganhando as pessoas. Então, e eu ser sincero nessas horas, de falar a verdade, de olhar para as pessoas. E é isso que nós precisamos fazer para realmente ser esse pastoreio de cuidado. O outro ponto é, seja cuidadoso para não dar aparência do mal. Sabe aquela situação do live que nós nos deparamos? Muitas vezes até você está contando uma piada aqui, irmãos, brincando talvez, e de repente passa um outro irmão que está conhecendo e está todo mundo rindo, e a pessoa pode pensar que aquela situação é com ela. Nós temos que ter cuidadosos com isso, para fugir dessa aparência do mal, certo? Seja amoroso e perseverante em manter contato. Irmãos, principalmente com aquelas pessoas que você sabe que não tem um compromisso, que são crentes novos, que estão chegando agora, no sentido de a gente ser paciente para estar com elas, sabe? Para ligar, a pessoa não veio para o live hoje, mas cara, ela nem tem tanto compromisso com você, como você, mas nós precisamos disso, de prestar atenção nisso e olhar, estar junto com essas pessoas. Amém? Então esses são os outros pontos que eu queria passar e chamar o meu pastor Gilson. Aleluia, glória! Eu sou crente, irmão. Tem mais algum crente aí, não? Rapaz, só tem crente desse lado aqui. Eu vou pregar só desse. Tem mais algum crente desse lado aqui também, não? Ah, glória a Deus, tem crente aqui também. Muito bem, gente. Nós estamos num tempo muito precioso na igreja, né? E o que Deus tem feito realmente é uma coisa muito linda, né? Assim, tanta salvação e tanta liderança que Deus tem levantado. A gente estava conversando, teve um churrasco de comunhão do Life sexta-feira lá em casa, né? E aí tinha 2 irmãos lá bem antigos, até não sei se algum deles está aqui hoje, mas que são bem antigos na igreja, desde o iniciozinho da igreja mesmo, né? E a gente era uns gatinhos pingados de gente, tudo jovenzinho, né? E aí um desses irmãos falou assim, o pastor falava que a gente ia ser 300 pessoas. E a gente ficava balançando a cabeça pensando, esse pastor é doido, nunca que a gente vai ser 300 pessoas, né? E eu acho que agora esse ano não vai demorar muito nós passarmos dos 3.000, assim, fixos todo final de semana. A diferença é que não são, assim, 3.000 largados, não é 3.000 numa multidão. É gente que nós estamos buscando pastorear, discipular, formar o caráter de Cristo, né? Nós não diluímos o Evangelho, nós realmente, né, ensinamos a palavra. Então, isso é algo muito precioso. Mas aqui nesse período, né, em formação de líderes, nós estamos agora no Tadel, né? É algo muito precioso que eu quero falar com você. Eu sei que eu sou completamente incapaz de pastorear essa igreja. Eu sei. Quem caminha comigo há muitos anos, tipo Adailton, sabe que eu sempre falei isso. Eu sou totalmente incapaz de pastorear essa igreja. Tá, por que essa igreja fica crescendo, crescendo, crescendo e prosperando e Deus abençoando tanto, então, se eu sou incapaz? Então, é porque não é na minha capacidade. É na capacidade do Espírito Santo de Deus, né? Então, isso é muito importante nós sabermos, mas uma coisa que eu fico tão feliz é como que o Senhor confiou em mim para que eu pastoreasse um povo tão precioso. E também como que a minha liderança confiou em mim para me enviar para ser um missionário, para plantar uma igreja. Então, eu quero começar falando isso para você, esse primeiro slide, né? Confiança é algo precioso. Confiança é algo precioso. E quando essa confiança é colocada sobre você, isso é uma bênção. Então, deixa eu te falar uma coisa. O que é a coisa mais preciosa que uma igreja tem? É a ovelha. É a ovelha. Você já veio aqui algum dia, assim, durante a semana, por algum motivo entrou nesse salão aqui? Irmão, não tem nada. É uma coisa triste.
Entendeu? São só poltronas e nada. O que existe de precioso aqui são as ovelhas, são as pessoas, né? Então, eu quero mudar o foco dessa confiança é algo precioso. Quando o seu líder de life, né, ele confia em você, ele chama você e fala assim, olha, fica perto dessa pessoa aqui, cuida dessa pessoa aqui, faz o livrinho do discipulado com essa pessoa aqui, não é? Isso é algo muito precioso, uma confiança muito alta que está sendo colocada sobre a sua vida, de você poder cuidar daquilo que existe de mais precioso na igreja, que são as ovelhas, né? Nós sempre temos dito aqui na igreja, né, vez após vez, depois do Espírito Santo, quem é o pastor principal dessa igreja? Fala alto, quem sabe? Os líderes de life. O líder de life, depois do Espírito Santo, é o pastor principal dessa igreja. É a pessoa que está perto da ovelha. É a pessoa que realmente está ali cuidando, que conhece a necessidade de um por um, né? Então, é tão precioso quando esse líder de life está confiando em você, discipular um casal, 2 casais, né? Isso é algo muito precioso. Agora, o segundo slide. Não recue, aproveite essa oportunidade e flua. Que oportunidade? Eu falei no slide passado que quando essa confiança é depositada sobre você, isso é uma bênção. Só repita isso comigo, por favor. Uma bênção. Isso significa que você foi abençoado para fazer aquilo. Você foi reconhecido e ungido, liberado. A bênção foi dada para você fazer aquilo. Deixa eu te explicar uma coisa. Na igreja aqui tem muitos empresários, né, que são muito bem-sucedidos e tudo. E de vez em quando um empresário desse me pede ajuda. Pastor, estou precisando de um conselho e tal e tal. E aí eu sento, converso, né, e tal, e aí a gente acaba dando aquele conselho que resolve o problema daquele empresário. E aí, dezenas e dezenas de vezes, eu já ouvi esse comentário aqui assim, ó, Pastor Gilson, se você fosse um empresário, você ia voar, você ia arrebentar a boca do balão. Aí, eu tenho que falar com aquela pessoa assim, olha, eu entendo o que você está falando, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não ia, não. Se eu não fosse pastor, provavelmente eu ia ser um fracasso. Deixa eu te explicar. Isso que você está achando que eu ia voar, porque eu te dei um bom conselho, e você está achando, cara, o pastor Gilson sabe muita coisa e tal, tal, tal. Cara, nada sou eu. Isso é o Espírito Santo de Deus. Isso é o Espírito que me lembra a palavra e Ele me dá sabedoria para te falar a coisa certa. Não tem nada a ver comigo isso, de coração. Eu não estou com falsa modéstia e nem querendo mostrar humildade, não. Eu só posso dar esse conselho tão precioso porque um dia eu fui enviado, abençoado. Essa unção veio sobre a minha vida para eu poder fazer isso. Então, o que eu estou querendo te dizer? Uma vez que você também foi abençoado para cuidar daquela pessoa, essa unção vai estar sobre a sua vida. E você vai ter a palavra certa, a maneira certa de fazer. Então, foi confiado a você? Não recue, vai para frente, em nome de Jesus. Amém? Eu já tenho falado sobre isso aqui com você. Ó. Cuide das pessoas que Deus confiou a você. Aqui tem dois tipos de pessoas que Deus confiou a você. Uma são aquelas que às vezes o próprio líder do Life falou com você, fica perto dessa pessoa aqui, cuide dela e tal, faça o acompanhamento inicial com ela através do livrinho lá do Tempo de Discipulado Pessoal. Esse é um tipo de pessoa que o líder de Life, né, a igreja está confiando para você cuidar. Mas outra maneira são aquelas pessoas que Deus confiou a você, que às vezes nem são da igreja, mas você está convidando, você está evangelizando, né? É muito importante, uma vez que você está fazendo isso, não largar essas pessoas. Eu aprendi essa frase aqui no Ceará, você que é cearense, conhece essa frase, né? Quem pariu Mateus que balance. Quem já ouviu essa frase? Né? Então, eu nunca tinha ouvido, eu ouvi aqui, mas significa mais ou menos isso, assim, o filho é seu, então você que, ó, né? Veja bem, tem gente que pensa assim, não, eu já evangelizei, eu já falei de Jesus para essa pessoa, agora ela que caminhe com as pernas dela.
Então, esse pensamento é muito, muito, muito errado. A Bíblia não mostra assim. E aí eu vou te falar, então, aqui já está no slide aí, as coisas que nós devemos fazer. A primeira coisa é ore pelos discípulos. Seja esse que o líder de life, né, te indicou, cuida desse, cuida daquele, seja esse, ou seja aquele que Deus está confiando a você, que você está convidando, ore por eles. No meu quarto, eu tenho 3 quadros de oração, mas que agora eu estou transferindo tudo que está nesse quadro de oração para um espelho bem grande que tem lá, né, e escrevendo amanhã, em nome de Jesus, eu vou terminar de escrever tudo lá nesse espelho da oração. Irmãos, todo dia eu estou orando pelas pessoas que eu discipulo pessoalmente, todo dia eu estou orando por essa igreja. Tem várias coisas bem específicas que eu oro por essa igreja. Por exemplo, eu oro assim, coisas que eu oro. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, na casa do Pai não haverá nenhum divórcio. Eu declaro que não haverá adultério, não haverá traição. Senhor, eu declaro que na casa do Pai não haverá mortes trágicas, em nome de Jesus. Eu sei que todo mundo um dia, se Jesus não voltar, vai morrer, mas que não haverá mortes trágicas, não haverá tragédias, né? Que os pais nunca vão enterrar seus filhos. Esse tipo de oração eu estou sempre orando, né? São orações importantes, então nós devemos orar pelos nossos discípulos. Agora, eu oro aquelas orações também, por exemplo, eu faço a oração de Paulo lá em Efésios capítulo 1 e também a oração de Paulo de Efésios capítulo 3, né? Então que vocês cresçam no conhecimento do amor de Deus, né? Que vocês cresçam em intimidade com Deus, que vocês cresçam na palavra, que vocês tenham o fundamento certo. Todas essas orações são muito importantes. Você quer ser uma pessoa que cuida bem, primeira coisa é orar, tá certo? Muita coisa. Agora a próxima coisa, né? Faça momentos juntos durante a semana. Alguma coisa, não precisa ser nada demais, mas alguma coisa que demonstre aquele carinho, aquele amor, aquela lembrança, não é? Que você está indo, às vezes você vai no supermercado, fala, liga, olha, eu estou indo no supermercado tanta hora, vamos junto. A pessoa às vezes vai ficar tão feliz só de lembrar e no caminho do supermercado vocês estão conversando sobre Jesus, falando de Jesus, perguntando como aquela pessoa está, faça alguma coisa junto. Agora, vou falar os próximos 2. Combine sobre a reunião do Life e combine sobre o culto. Deixa eu te falar isso aqui. Às vezes tem pessoas que elas falam assim, ó, essa pessoa já convidei, já evangelizei, já estou começando a cuidar, vamos ver se ela vai para o Life. Vamos ver se ela vai para o Life, a pessoa está pensando. Não vou falar nada não, vou ver se ela vai. É errado. Aí eu já fui ensinar isso para pessoas que falaram assim, não pastor, mas se a pessoa tem que mostrar que ela está com fome, que ela tem fome, deixa eu te explicar. Você não pode ter um bebê recém-nascido que está lá no bercinho e aí você pensar assim, na hora do almoço ele que vai na cozinha e pega a comida. Não pode. Entendeu? A pessoa está num momento onde ela precisa que põe na boquinha. Às vezes não é um bebê, mas às vezes é alguém doente, né? Alguém que está com debilidades, com situações que ela não está nem em condições de comer. Entendeu? Está passando um momento tão difícil que precisa de comida na boquinha. Então, o que a gente faz? A gente combina, né? Uma coisa, gente, olha, eu vou falar uma coisa com vocês aqui com muito carinho, não fiquem tristes comigo não, tá certo? Mas uma coisa que eu acho tão feia, o nosso culto é 11 horas da manhã. Como que alguém atrasa num culto que começa 11 horas da manhã? Se ele fosse 7 horas da manhã, dava para compreender um pouquinho, né? Pastor, muita correria, a gente tem que acordar às 5 horas para arrumar. Mas 11 horas da manhã é uma falha no caráter. Uma vez, tudo bem, né? Porque uma vez acontece uma coisa, né? Fui sair de casa, o pneu estava furado, né? Uma coisa, teve um acidente, uma vez acontece. Mas todo domingo, não é verdade? Todo domingo. É impressionante, né? Você que está aqui, que chega no horário, você vê, né? Domingo, 11 horas da manhã, tem mais ou menos essa quantidade de gente aqui, dentro do salão. E o louvor vai acontecendo, vai chegando gente. 11h05, 11h10, 11h15, 11h20. Às vezes eu estou pregando, está chegando gente. Não é uma coisa, assim, muito estranha, né? Como que quem que vai ensinar isso, né? Somos nós, líderes de life, né? Que vamos ensinar. Agora, como que a gente vai ensinar? Falando, não chega atrasado não. Não, às vezes está faltando isso aqui, combinar com a pessoa que é mais nova, né? Você vai para o culto. Gente, a gente tem uma coisa tão maravilhosa aqui,
né? Por exemplo, tem uma cafeteria aqui. Pensa num negócio legal para quando a gente está convidando pessoas. Né? Vamos tomar um café comigo, 10 horas da manhã? Entendeu? Aí vem, toma um café, traz a pessoa, mas combina de levar, não deixa essa pessoa ir sozinha para o life e para o culto, enquanto ela não estiver assim, bem firmada. Amém, querido? Muito bem, a última coisa aqui desse slide, né, é caminhe junto no livrinho do TDP, que é o Tempo de Discipulado Pessoal. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ficar só tendo amizade com a pessoa, né, e só fazendo coisa junto, mas não estabelecer bem o fundamento da palavra, quando a tempestade vier, essa pessoa cai. Quando vier alguma coisa forte na vida dela, ela cai. E foi Jesus que ensinou isso. Também, se essa pessoa não compreender bem o Evangelho, Mateus capítulo 13 diz que Satanás vai roubar a semente do Evangelho. Então, veja bem, nós devemos estabelecer bem o fundamento e levar a pessoa a compreender o Evangelho. Porque se a pessoa não compreender, Satanás vai roubar. Então, por isso que é tão importante, por exemplo, no primeiro livro do Tempo de Discipulado Pessoal, tem lições que são importantíssimas, na minha opinião. Por exemplo, a lição número 2, por que eu preciso ser salvo, para mim é uma coisa que tem que ficar muito claro na cabeça de todo mundo. Que todos nós pecamos, todos nós fomos separados da glória de Deus. Todos nós, gente, eu falei aqui agora daquele exemplo do empresário, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho muita revelação de quem eu sou em Deus, muita revelação. Eu sei que eu sou ungido, eu sei que Deus me deu o dom da palavra, eu não tenho vergonha de falar isso, eu não tenho falsa modéstia, Deus me deu mesmo, Deus me deu unção, eu sei que Deus me deu o dom de curar, eu sei que eu tenho colocado a mão e muitas, centenas, talvez até milhares de pessoas já foram curadas através de oração, com imposição de mãos. Eu sei do que Deus me deu e é coisa muito grande, muito maravilhosa, e para a glória de Jesus a igreja está crescendo, está prosperando, e para a glória de Jesus eu supervisiono hoje diretamente outras 25 igrejas, e está tudo crescendo, e está tudo maravilhoso. Eu tenho muita revelação de quem eu sou em Deus. Porém, eu também tenho muita revelação de quem eu sou sem Deus. Irmão, não sobra nada. Se tirar o Espírito Santo, não sobra nada. Eu não vou prestar para ser um vendedorzinho de pastel sem tempero. Ruim, não sobra nada. Então, é muito importante todos nós termos revelação de quem nós somos sem Deus. Sem Ti eu não sou nada, Senhor. Nada de bom que eu faço é um bem intrínseco. Não é, vem de Ti, é do Senhor, é dEle. Tudo isso vem dEle, né? Agora, então, nesse primeiro livrinho, tem algumas lições que falam disso tão claramente. A lição 2 é uma que começa essa revelação, mas a outra lição que está lá, a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Então é tão importante a gente realmente estudando com a pessoa, né, deixando a pessoa fazer pergunta e estabelecendo bem esse fundamento. Porque se o fundamento for firme, quando a tempestade vier, a pessoa não cai, ela fica de pé. Amém, querido? Amém? Isso é muito, muito importante. Agora, a próxima coisa. Seja claro e transparente com seu líder de life. Compartilhe com ele seu desejo, sua disponibilidade, seu coração para liderar um lar de paz e um life. Deixa eu te explicar isso aqui. Talvez você está aqui. Você está participando do Tadel, né? E fazendo treinamento de líderes aqui, e talvez o seu líder de life está pensando assim, ai, que bom, essa pessoa está aqui no Tadel, está sendo treinado para ser um líder de life, e talvez agora em abril ele vai se tornar um líder de life, e eu vejo tanto potencial na vida dele, e o seu líder de life está pensando isso sobre você. Mas você está pensando assim, eu estou fazendo esse treinamento, mas eu não vou ser líder de life tão cedo, mas eu não tenho nada para fazer na segunda-feira, então eu vou. Veja que os dois pensamentos são totalmente diferentes. Né? Ou talvez você está pensando assim, não, eu não vou ser líder de life agora, mas quem sabe um dia, então já vou aprendendo logo, porque quando eu for... Então as expectativas são diferentes, né? É muito importante que essa transparência seja clara. O contrário também é verdade. Talvez você está aqui assim, não, eu estou sendo treinado porque em abril vai ter uma grande multiplicação e eu vou me tornar um desses líderes de life, de lar de paz que vai começar em abril e tal, e eu vou, e você está sonhando, mas o seu líder de life nem sabe.
Entendeu? Então, como que é? Né? Então, qual que é o segredo? Seja bem transparente. Tem gente que acha assim, não, é errado eu querer ser um líder de life, porque é muita arrogância, muita pretensão da minha parte querer ser um líder de life. Negativo, negativo. Se você sente esse chamado, vai para cima. Nós precisamos de muitos líderes de life mesmo. Nós temos falado, nós vamos chegar ao ponto de ter um life em cada quarteirão de Fortaleza para a glória de Jesus. Irmão, nós vamos ganhar centenas de milhares de pessoas para Jesus aqui em Fortaleza, levando o amor de Deus. É o que vai acontecer. Então, não fique achando que você é pretensioso porque quer se tornar um líder. Deus colocou isso no seu coração, avante, vá para frente. Isso não é nada feio, não, isso é lindo. Muitas pessoas, criticaram, a mãe dos filhos de Zebedeu, é assim que o texto chama, que chegou e perguntou, Senhor, será que os meus filhos, no seu reino, podem sentar um à sua direita e outro à sua esquerda? É interessante que foi a mãe que perguntou. Se fossem os filhos que tivessem perguntado, eu ia achar talvez um pouco arrogante. Mas a mãe perguntando eu acho até bonito. Porque tem tanta mãe que não está nem aí para onde vão estar seus filhos na eternidade. E eu tenho meus filhos ali. Se eu pudesse escolher um lugar para eles na eternidade, seria bem pertinho de Jesus. Você está entendendo? Então, a gente tem que, assim, não ficar com esse pensamento, sabe, de que querer liderar é uma coisa pretensiosa. Não, irmãos, liderança na igreja não é sinônimo de status, é sinônimo de serviço. Entendeu? Liderança não é... Deixa eu te falar uma coisa. Os grandes líderes dessa igreja aqui, vocês nem conhecem eles. Eles quase nunca estão no púlpito. Sabe por quê? Está no púlpito quem tem chamado de estar no púlpito. Tem um monte de líder daqui da igreja que eu falo com ele assim, você quer pregar? E fala, Deus me livre, pastor, não quero pregar nunca na minha vida. Eu amo é cuidar das pessoas, estar com as pessoas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Cada um vive o chamado que Deus tem para a vida dele. Amém? Então, seja transparente sobre o seu desejo. Também seja transparente sobre a sua disponibilidade. Qual que é a sua disponibilidade? Olha, eu tenho desejo, mas minha disponibilidade é essa. Ó. Meu tempo é assim, meu tempo é assado, meu tempo é cozido, meu tempo é frito. Dá para eu ser líder de life assim? Você está entendendo? Por quê? Porque ser um líder de life leva tempo, porque tem que cuidar das pessoas, então leva tempo. Agora, não é esse tempo todo do mundo também não, irmãos. Não é esse tempo todo do mundo não. As pessoas que estão no mundo não têm nada, nada. Se elas congregam em uma boa igreja que prega a palavra, e participa da reunião do Life uma vez por semana, isso já é muita coisa. Se o Life é saudável, se a atmosfera é boa, se tem aquele cuidado, aquele amor, isso já é muita coisa. Aí daí para frente nós vamos organizando os discipulados devagarzinho. O meu Life, por exemplo, é muito grande. Tem aqui várias pessoas do meu Life que estão aqui agora. Eu não consigo discipular as pessoas do Life. É impossível, O meu live semana passada, por exemplo, tinha quase 60 adultos no live, adultos, mais os adolescentes lá fora, nem lembro, nem sei quantos. Você sabe quantos que tinha lá, mais ou menos? Quinta-feira passada? Uns 20 adolescentes, mais quase 60 adultos, mais as crianças, se for somar tudo, 90 e tantas pessoas no total. Não dá, mas o que eu faço? Eu sou muito amoroso, eu fico à disposição das pessoas e sendo transparente. Olha, eu não consigo discipular todo mundo e tudo, mas eu quero providenciar bom discipulador para discipular você, mas vamos fazer isso com calma, vamos orando junto para Deus mostrar quem é quem, e tarará, tarará. E Deus vai dando graça e o Espírito Santo vai trabalhando e vai dando tudo certo. Amém, querido? Então, compartilhe com o seu líder. Se você não fez isso ainda, seja bem transparente com o seu líder de life. Fala com ele, olha, eu tenho desejo de ser um líder de life. O que falta? Eu já fiz isso. E vai conversando. Eu tenho esse desejo, tá certo? Eu tenho essa disponibilidade. E mostra para ele o que o Senhor está falando no seu coração. Amém? Amém? Uma vez que esse processo aqui todo que eu falei já está de acordo, você já está cuidando de algumas pessoas dentro do life, você já foi transparente com o seu líder, já falou, o seu líder falou, não, então sim, na próxima multiplicação você vai multiplicar sim, e tal, e tal, e tal. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é esse aqui, ó. Então, com a bênção do seu líder, comece a conversar com as pessoas próximas a você sobre a multiplicação. Tem aquelas pessoas que têm mais amizade com você, que têm mais afinidade com você, pessoas que você já está cuidando e tudo, e você quer começar esse novo life,
com a bênção do seu líder, vai falando com elas, olha, eu quero me tornar um líder de life agora, no mês de abril, assim, assim, assado, mas eu preciso de muita ajuda, sozinho eu não consigo, né? E será que você, né, pode começar a orar ao Senhor para ver se de repente você não vai comigo para me ajudar a começar esse novo life? Deixa a pessoa bem à vontade, mas compartilhe o seu coração com ela, né? Como que a gente sempre tem feito no meu life? Desse jeito que eu estou falando, mas aí, uma semana antes da multiplicação, no meu life, a gente sempre faz uma oração. E a oração é essa aqui, ó. Eu falo todo mundo, gente, vamos fechar o olho então e vamos fazer essa oração. E a gente ora assim, Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo fale com cada um aqui, em qual life cada um deve ficar. Existem pessoas aqui que o Senhor quer enviar como missionários para plantar aquele novo life. Fala com essas pessoas. Existem pessoas que é para aquele outro life que vai multiplicar. Existem pessoas que é para ficar aqui. Eu te peço, fale com cada um agora. Agora, Senhor. Nós te pedimos, nós precisamos disso. Em nome de Jesus, amém. Terminei de orar, eu pergunto, com quem aqui o Espírito Santo deixou bem claro que é para você ir para aquele life? Aí as pessoas falam, eu, juntam lá. O líder fica surpreso, porque tem pessoas que ele achou que não queria que o Espírito Santo falou para ir. E quem o Espírito Santo falou para ficar aqui? Eu, e quem para aquele? Aí a coisa está bem certa. Não significa que vai conversar com todo mundo e que são só esses, ou que todos esses vão, porque o Espírito Santo vai direcionando. Amém, querido? A última coisa que eu vou falar com você é só uma palavra de muito encorajamento. Eu quero te fazer uma pergunta. Além dos parentes dos apóstolos, você sabe o nome de algum outro pescador da época de Jesus? Você já leu algum livro com o nome de algum pescador da época de Jesus? Ouviu a história? Algum livro de literatura, história de Israel, alguma coisa com o nome de algum outro pescador? Sim ou não? Não, você não ouviu, né? Pois é, nem eu. Nem eu. Por que eu estou te falando isso? Porque você também nunca teria ouvido o nome de Pedro, nem de Tiago, nem de João, nem de Zebedeu, se Jesus não os tivesse chamado. Nunca. Então esse último slide é um encorajamento para você, olha aí. Porque quem é chamado por Jesus não apenas vive a história, ajuda a escrever a próxima página. Então, Deus não está te chamando só para viver, para assistir. Sabia que o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro da história da igreja, é um livro da Bíblia que não tem fim. Ele não tem um amém, ele não tem um ponto final. Ele é um livro que só para, porque nós continuamos escrevendo. Nós estamos fazendo essa história. Jesus nos chama para fazer essa história. Irmãos, essa história vai ser sempre prazerosa e alegre? Não, não vai ser sempre prazerosa e alegre, mas vai valer a pena. Você está entendendo? Vai valer a pena. Pessoas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas. Agora, sabe o que mais vai valer a pena? É o dia que nós chegarmos diante de Jesus. Irmãos, esse dia, como eu anseio por esse dia. No meu Instagram tem um vídeo que é muito importante para mim, que é do pastor Emílio, né? Meu pastor, que foi meu pastor a vida inteira, pregando aqui na casa do Pai, pouco antes de morrer. E ele pregou lá, né? E aí ele falou assim, como eu anseio, irmãos, aquele dia que eu vou me encontrar com Jesus, né? E para ele esse dia chegou, né? E o que mais vai valer a pena na nossa vida, irmãos, é o que nós fizemos para Cristo. O pastor Melvin sempre repetia essa frase, que é de um escritor americano, e essa frase diz assim, só uma vida temos e ela logo passará, só o que fizermos por Cristo permanecerá. Né? Então nós somos chamados, né, para escrever essa história, para fazer parte dessa história, né? E isso vai valer a pena demais, amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos, vamos aplaudir ao Senhor pelo chamado maravilhoso dele para as nossas vidas. Se esse aplauso foi para mim, foi péssimo,
Se foi para o Senhor, meu Jesus amado. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Bendito seja o teu nome, Senhor, pelo teu chamado. Bendito seja o teu nome pela oportunidade que temos de te servir. Bendito seja o nome do Senhor. Eu oro, Senhor, que essa chama de amor pelo Senhor esteja sempre acesa em nossos corações para vivermos para a tua glória. Amém e amém. Amém.